Primeiro livro dos Reis, capítulo 11. A idolatria de Salomão. Quero cumprimentar a todos, irmãos e irmãs, com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família, onde quer que você se encontre, seja no Brasil ou fora do Brasil. Deus abençoe a todos os nossos irmãos e irmãs. Deus abençoe a todos. Vamos meditar na palavra do Senhor, amém? Primeiro livro dos Reis, capítulo 11, a idolatria de Salomão. E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, das nações de que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel: não chegareis a elas, e elas não chegarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguir os seus deuses. A esta se uniu Salomão com amor e casou-se com 700 princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Porque sucedeu que, no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai. Porque Salomão seguiu a Astarote, deusa dos sidônios, e Milcom, a abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi, seu pai. Então edificou Salomão um altar a Quemos, a abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. E sacrificavam a seus deuses. Meu irmão, minha irmã, você que ouve a palavra do Senhor por meio deste tão simples, humilde e pequeno canal, estamos aqui, meu irmão, minha irmã, diante de uma palavra tremenda, né? Glórias a Deus. Todos nós imaginamos que Salomão podia ter seguido, né, o mesmo caminho que o seu pai Davi seguiu, né? Imaginamos que Salomão devia ter servido a Deus da mesma forma com que serviu a Deus o seu pai, né, o rei Davi. Mas não foi bem assim a trajetória de Salomão, né? Glórias ao nome do Senhor. Não foi bem assim, foi diferente. Principalmente aqui na velhice de Salomão, né? Principalmente na velhice de Salomão. Enquanto novo, né? Enquanto Salomão era novo, nem tanto. Mas olha só, chega-se o tempo da velhice. E entenda agora a palavra, pois neste momento nós vamos juntos meditar nesta palavra, conhecer e saber um pouco mais do que diz respeito, né? Um pouco da trajetória deste rei que foi tão sábio, Salomão. Deste rei que foi tão rico, Salomão. Isso mesmo, né? Um rei que Deus, né? Um rei que Deus disse para que ele pedisse ao Senhor certamente o que ele queria certamente que Deus lhe desse. Um rei que a Deus não pediu riqueza, não pediu ouro, não pediu prata. Um rei que a Deus não pediu muitos anos de vida. Um rei que a Deus não pediu que Deus o entregasse nas mãos dele, os seus inimigos. Mas um rei que pediu a Deus sabedoria, e Deus não lhe deu somente, aleluia, muita sabedoria, como Deus também deu a ele muita riqueza. Mas olha só o que aqui acontece com o rei Salomão. Então nós olhando, né, pela lógica humana, né,
Nós entendemos que não era para isso ter acontecido. Se o rei Salomão não tivesse se envolvido com quem ele se envolveu, talvez tenha sido evitado dele ter feito o que aquele fez, se ele não tivesse se envolvido com quem ele se envolveu. Então, neste momento, nós entramos na palavra do Senhor para então observar um pouco da trajetória do rei Salomão, principalmente aqui, né? Foi na velhice do rei Salomão. Amém? Deus abençoe. Vamos então para a palavra do Senhor. Amém? Olha, e o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Olha só. Olha aqui, ouça o que fez o rei Salomão. E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Está aqui, ó. Louvado seja Deus. Além da filha de Faraó. Além da filha de Faraó, escute só. Além da filha de Faraó, escute só com quem também Salomão se envolveu. Olha só, de que povo pertencia, além da filha de Faraó, as mulheres que Salomão se envolveu com elas, ou que Salomão casou com elas. Isso mesmo. Tá aqui, ó. Mulheres moabitas, mulheres amonitas, mulheres edomitas, né? Sidônias e etéias. Então veja, além da filha de Faraó, Salomão também, né, se envolveu com essas outras mulheres. Isso mesmo. Está aqui. Estamos diante da palavra que está dizendo claramente que além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, né, edomitas, sidônias e etéias. Escuta só. Das nações de que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel, não chegareis a elas. Olha com quem Salomão se envolve. Deus tinha falado aos filhos de Israel que eles, que eles não se envolvessem com essas mulheres, que eles não se achegassem a essas mulheres, porque de outra maneira elas iriam perverter o coração dos filhos de Israel. E foi exatamente o que aconteceu com o rei Salomão, por se envolver não somente com a filha de Faraó, mas com estas outras mulheres. Veja só, Salomão ama muitas mulheres, além da filha de Faraó, essas outras mulheres que também com elas Salomão se envolveu, ou a teve por mulheres dele, ou casou-se com elas. Escuta só, das nações de que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel, não chegareis a elas, né? E elas não chegarão a vós. De outra maneira, isso Deus dizendo lá para os filhos de Israel, de outra maneira, perverterão o vosso coração para seguir os seus deuses. Deus já sabia claramente. Deus havia alertado os filhos de Israel para eles não se achegarem a essas mulheres dessas nações, porque de outra maneira, se eles se achegassem a elas, elas perverteriam o coração deles. E agora, o que vai então acontecer com o coração do rei Salomão? Aquilo que Deus certamente não queria que acontecesse. Quando Deus alertou os filhos de Israel para eles não se achegarem a estas mulheres e elas não se achegarem também a eles, de outra maneira, elas perverteriam o coração dos filhos de Israel. Então Salomão se achega a estas mulheres destas nações, se envolve com elas, se casa com elas. Olha, minha irmã, ouça, ó. A estas se uniu Salomão com amor. Olha só. A estas
se uniu Salomão com amor. Olha, Salomão se uniu a estas mulheres. Exatamente. Aquelas mulheres de que Deus havia alertado os filhos de Israel para não se unir com elas e elas não se unir também com os filhos de Israel, porque então elas perverteriam o coração deles. Elas tirariam o coração deles da presença de Deus. E eles então colocariam seus corações, né, diante dos deuses delas. Que foi exatamente aquilo que Salomão fez. Foi exatamente o que Salomão fez. Não era para Salomão ter feito isso, mas ele fez. Se envolvendo exatamente com aquelas mulheres, com aquele povo a qual Deus já havia alertado os filhos de Israel, para não se envolver com elas e não deixar que elas também se envolvessem com eles, para que elas não pervertessem o coração deles e tirassem eles da presença do Deus de Israel, e tirasse eles da presença do verdadeiro Deus, e eles possam servir, né, e adorar, né, a outros deuses. Olha só o que faz Salomão. Se une a ela com amor, se une a elas com amor. Está aqui, ó. E casou-se com 700 princesas. Olha com quantas princesas o rei Salomão se casa. O rei Salomão vai e casa agora com 700 princesas. Como se não bastasse, né? Não ficando certamente Salomão satisfeito em casar-se com 700 princesas, ele também se casa com 300 concubinas, dando-lhe o total de 1000 mulheres. 1000 mulheres. Então vejam, Salomão agora casa-se com 700 princesas e também com 300 concubinas. Aqui, ó. Mas vamos ver o que aconteceu então. Que até então ele se casa com as 700 princesas. Ele se casa com as 300 concubinas, ok? Mas vamos ver o que acontece. Vai chegar um período que vai vir a velhice sobre a vida do rei Salomão. E o que então Salomão vai fazer com relação a essa quantidade de mulheres que com elas Salomão se uniu com amor, casou-se com elas, né? O que vai acontecer? Vai acontecer exatamente isso que aconteceu. Escute, ouça até o fim a mensagem para você poder entender melhor essa mensagem. Escute só. Olha aqui, glória a Deus. Aleluia. E casou-se com 700 princesas e 300 concubinas. E suas mulheres lhe perverteram o coração. Você está entendendo? E as mulheres de Salomão perverteram o coração do rei Salomão. Olha quem perverteu o coração do rei Salomão. Foi as mulheres do rei Salomão. Foram elas. Mas quem mandou Salomão casar-se com essas 700 princesas? Quem mandou Salomão casar com essas 300 concubinas? Quem mandou Salomão se envolver com essas mulheres? Deus já não havia alertado os filhos de Israel. Deus já havia claramente alertado os filhos de Israel. E Deus já tinha dito o que aconteceria se eles se envolvessem com elas e se elas se envolvessem com eles. Pois foi exatamente isso que aconteceu com Salomão. Essas mulheres perverteram o coração do rei Salomão, um homem tão sábio, tão rico, mas a sabedoria que Salomão tinha não evitou daquelas mulheres perverter o coração dele. A riqueza ou as riquezas que o rei Salomão tinha não evitou daquelas mulheres
perverteu o coração de Salomão. Mesmo com toda a sabedoria que Salomão teve, mesmo com toda a riqueza que Salomão teve, as mulheres perverteram o coração dele. E quem foram essas mulheres? Foram estas que com elas ele se casou. 700 princesas, 300 concubinas. Elas vão e pervertem o coração do rei Salomão. Elas fazem então a cabeça do rei Salomão. Aleluia! Não era para Salomão ter se envolvido com elas, mas Salomão se envolveu, amou isso, amou, casou-se com elas, se uniu a elas, de uma forma, aleluia, que toda a sua sabedoria, toda a sua riqueza não impediu delas perverter o coração dele. Está aqui, ó. Aleluia. Porque sucedeu que, no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. Está vendo o que elas fizeram com Salomão, na velhice de Salomão? Elas perverteram o coração de Salomão para Salomão seguir outros deuses. Sabe o que significa isso? Sabe o que significa isso? Elas pervertem o coração de Salomão quando ali Salomão ficou o quê? Velho. Para que Salomão seguisse outros deuses, simplesmente outros deuses. Elas fizeram com que Salomão, aleluia, seguisse outros deuses. Quem foi que fez isso? Quem foi que fez isso com Salomão? Na velhice de Salomão? Foi as mulheres. Foi as mulheres de Salomão. Foram as mulheres que, com elas, Salomão se uniu. Foi as mulheres que, com elas, Salomão se casou. 700 princesas. Salomão casa com elas. 300 concubinas. Salomão casa com elas. O que elas fazem com Salomão? Quando Salomão fica velho? Elas pervertem o coração de Salomão para que então Salomão seguisse outros deuses. Você tem noção do que é isso? Olha aqui, ó. Aleluia. Glória a Deus. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus. O coração de Salomão não era perfeito para com o Senhor seu Deus. Entenda. Aqui, ó. Como o coração de Davi, seu pai. Então, o coração de Salomão não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Então, o coração de Davi, pai de Salomão, certamente, era perfeito para com Deus, Davi. Porém, o coração de Salomão não. O coração de Salomão não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como era perfeito o coração de Davi, pai de Salomão. Não foi por acaso que Deus disse: achei a meu servo Davi segundo o meu coração. Porém, Salomão já foi diferente. Salomão já foi diferente. Salomão fica velho. E quando ele fica velho, essas mulheres que ele casou com elas, perverte o coração dele para ele servir a outros deuses. Porque o coração dele não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai. Não era perfeito. Aleluia. Então elas pervertem o coração de Salomão para que Salomão sirva a outros deuses. Passasse a servir a outros deuses. Está aqui, ó. Porque Salomão seguiu a Astarote, escuta, deusa dos Sidônios, e Milcom, a abominação dos, aleluia, amonitas. Escuta, assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor,
e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi, seu pai. Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor e não perseverou em seguir ao Senhor, como fez Davi, pai de Salomão. Davi perseverou em seguir a Deus. Porém, Salomão fez o que era mal, né, perante o Senhor Deus, e não perseverou em seguir a Deus, como perseverou Davi, pai de Salomão. O coração de Salomão não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai não era, né? E Salomão deixa que as mulheres, né, certamente tirem o coração dele da presença do Deus de Davi, seu pai. Não era para isso ter acontecido se ele não tivesse envolvido, ou se ele não tivesse se casado, ou se ele não tivesse se unido a essas mulheres que Deus já tinha dito, já tinha falado, já tinha alertado os filhos de Israel para que eles não se unissem com elas e elas não se unissem com eles. Porque de outra maneira elas iriam perverter o coração dos filhos de Israel. E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu com Salomão. Porque o coração de Salomão não era perfeito para com o Senhor, seu Deus. Então elas perverteram o coração de Salomão quando ali Salomão está o quê? Velho. Mesmo rico. Mesmo muito sábio. Não evitou a riqueza que Salomão teve do seu coração ser pervertido, né? Não evitou. A sabedoria que ele teve também não evitou que o seu coração fosse pervertido pelas mulheres que com elas ele se uniu, né? Com amor, né? Se casou, né? Com 700 princesas. Se casou com 300 concubinas. No total de 1000 mulheres. No total de 1000 mulheres. 700 princesas e 300 concubinas, né? Bendito seja o nome do Senhor. Então veja só, ó. Então edificou Salomão um altar, né? Então edificou Salomão um altar a Quemos. Escuta só, olha o que Salomão faz. Então edificou Salomão um altar a Quemos, a abominação dos moabitas. Olha o que ele faz. Amém? Sobre o monte que está diante de Jerusalém. E aleluia, Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Olha o que ele faz aqui. Está vendo o que ele faz? É terrível. É terrível. Escutou? E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificaram, né? E sacrificavam a seus deuses. Deus havia já falado para os filhos de Israel não se unir a elas, essas mulheres, e elas não se unirem a eles. De outra maneira, elas perverteriam o coração dos filhos de Israel para seguir ou para servir a outros deuses. Pois bem, não deu outra. Aconteceu com quem? Com o rei mais sábio, Salomão. Aconteceu com quem? Com o rei mais rico, Salomão. Foi lá e se casou, né? Com 700 princesas, né? Se casou com 300 concubinas. Ele agora fica velho. Elas vão e pervertem o coração dele, porque o coração dele não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o rei Davi, seu pai. Que triste, né? Ele vai lá e faz, né? Ele levanta esses altares, né?
Ele vai lá e faz aquilo que certamente era mal diante dos olhos do Senhor Deus de Israel. Meu querido irmão, minha querida irmã, devemos ter cuidado, devemos ter zelo com a palavra do Senhor. Nós bem sabemos que ninguém há bom a não ser um único, que é Deus. Sim, por que não? Né? Mas vimos aqui um exemplo do que aconteceu na vida de Salomão, né? Quando ele ali fica velho, olha o que acontece. Amém? Não era para ter acontecido, né? Além dele se envolver com a filha de Faraó, ele se envolve com essas mulheradas desses povos que certamente Deus não queria que os filhos de Israel se envolvessem, porque elas perverteriam o coração deles. Pois foi pervertido o coração de Salomão por essas mulheres quando Salomão ficou velho. Deus abençoe, meu irmão, a tua vida, a tua casa e a tua família. Deus abençoe, minha irmã, a tua vida, a tua casa e a tua família, onde quer que você se encontre, seja no Brasil ou fora do Brasil. Olha, eu quero agradecer a todos os nossos irmãos e irmãs, você aí que tem se inscrevido no canal, muito obrigado, Deus abençoe. Você que tem comentado os vídeos, né, que são enviados para o canal, muito obrigado, Deus abençoe, amém? Sempre que possível, permitindo Deus, estaremos enviando novos vídeos para o canal, amém? Com a palavra de Deus, com louvores, amém? Da nossa harpa cristã ou não, tá bom? Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus, que a graça do nosso Deus, a paz do Senhor Jesus, o grande amor do nosso Deus, a comunhão do seu Espírito Santo, que nós estejamos sempre envolvidos, né? Com Deus, com a palavra e com o Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos mesmo, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, meu irmão, tua vida. Deus abençoe, minha irmã, tua vida. Deus abençoe o lar e a família de todos, em nome do Senhor Jesus.